Olá, algumas coisinhas que faltaram eu falar, vamos fazer mais o quinto vídeo sobre constipação. Eu achei que o assunto era bem extenso, né? Mas ainda bem, porque tem muitas dicas, né? Para ajudar essas pessoas que têm esse problema. Então, é o seguinte, eu acho que eu dei a entender, mas eu queria deixar bem claro, assim, né? Que não precisa parar de comer alimentos que trancam. É só contrabalançar com mais alimentos laxativos. Ah, mas eu gosto muito de arroz, ou eu não passo sem comer batata, então bote a batata na sua dieta, mas bote mais alimentos mais laxativos juntos também. Isso pode ser feito assim matematicamente. Vocês pegam as 3 listas que eu botei no segundo vídeo, né? E vão contando quantos alimentos daqui eu como, quantos daqui, dividam as coisas que vocês geralmente comem, né? Então, coloquem de forma a ter uma queda mais para os alimentos que são mais laxativos, tá ok? Então, isso dá para fazer e a gente às vezes acha, mas isso aqui eu gosto tanto e quase nunca eu como, por exemplo, né? É bem interessante. Outra coisa assim, ó, tudo que é feito com trigo tende a trancar, então tudo, bolacha, bolo, né? Também, se vocês forem fazer alguma coisa com trigo, se der, por exemplo, a comer um pão integral em vez do farinha branca, é melhor. Mas procurar comer menos. Por exemplo, no café da manhã, se fizer um omelete, né? Pode botar tomate, cebola, alface picada. Omelete com alface é bem bom. A constipação é uma coisa interessante, isso aí é bom citar. A constipação pode dar diarreia. Eu falei naquele outro vídeo, mas eu vou falar de novo aqui. Vocês imaginam assim o intestino, tá? Trancado, né? Cheio de bolinha, tá? Que ele já... o intestino já absorveu o líquido, e a pessoa com muita dificuldade de evacuar, já passaram dias, tá? Porque tem gente que fica bastante dias sem evacuar, né? Então, o que acontece? Começa a acumular as fezes no intestino, né? Bom, então o que acontece? Aqui, ó, deixa eu mostrar aqui. Seria assim aquele U invertido, né? Começa aqui no lado direito, né? Então aqui desse lado as fezes estão bem líquidas, é um sopão, desculpe a comparação. Aí na metade do intestino transverso aqui, a metade seria líquida, daí ela começa a moldar. E na parte que desce para evacuar, naquela parte daqui da esquerda, as fezes estão, a pessoa é constipada e as fezes estão bem embolotadinhas. Então, o que tem acima disso? Fezes líquidas, tá? E se a pessoa está muito constipada, o que acontece? Aquele líquido todo com a peristalse, que é aquela onda que manda o conteúdo do intestino para diante, passa o líquido no meio das bolinhas. Então, a pessoa pode ter episódios de diarreia. Aí a pessoa pensa, estou com diarreia. Não, isso aí é um sintoma de constipação crônica, tá? Ou de muito tempo sem evacuar. Então, essa diarreia, ela não é diarreia, ela é só porque o intestino continua mandando e aquele líquido passa no meio das bolotinhas, aquelas que são duras, né, que a pessoa não consegue evacuar e ela não consegue nem segurar. E aí ela pode ter uma evacuação assim, meio de emergência. De repente, ter uma evacuação diarreica, tá? Isso aí tem que cuidar para não confundir com diarreia, porque senão a pessoa vai tender a fazer uma dieta para trancar depois disso, e não precisa, tá? Então tem que ver se a pessoa faz há muito tempo, não evacua, e tem uma evacuação diarreica, tem que cuidar para ver se não é isso. Se a pessoa tem constipação crônica,
deve pensar nisso, ok? Bom, e também sobre o chá de sene. Tem muita gente que receita chá de sene, tá? Para perder peso. É sobre aquilo que eu falei sobre medicamentos e coisas que são laxativos, tá? O chá de sene, ele é laxativo, ele faz aquela função de irritar a mucosa dentro do intestino e aí o chá de sene, ele é um irritante da mucosa e aí depois ele tranca, tá? Na verdade, é melhor fazer outro tipo de coisa para perder peso, não usar chá de sene. Se vocês forem usar, vejam na componentes ou contém ou ingredientes, vê se está escrito chá de sene evitar, tá bem? E lembrando daquele vídeo do pinico, começando a usar o pinico, das 3 fases da aceitação do pinico, que às vezes as crianças começam a segurar as fezes, não querem usar o pinico, nem ir no vaso, e aí ficam, né, a gente fica sem escolha. Então eu oriento naquele outro vídeo como fazer, e que tem 3 fases, só para lembrar, a criança que está trancada, às vezes tem muita cólica, as crianças pequenas, seria de 1 a 5 anos mais ou menos, tá? Então eles choram muito de dor abdominal, tá? Então eles aceitam às vezes usar o pinico, tá? Depois eles brigam com o pinico, depois fazem as pazes, tá? Que isso é natural, que a pessoa não pense que a criança tá de birra, não faz parte da evolução, tá? Aceitar, depois eles voltam para a fralda e depois aceitar isso como normal, tá? Que vai ajudar na evolução de resolver esse problema da fralda, tá? Era isso.